Oi, gente! Vocês já devem ter ouvido falar por diversos nomes. Mood Board, Vision Board, painel de visualização. Aqui na Metro a gente chama de Mood Board e o vídeo de hoje a gente vai explicar um pouquinho como é que a gente monta esse painel, a importância dele quando a gente vai definir um projeto e como é que ele está nos ajudando em todas as reformas que a gente faz em parceria com o Meu Design. Antes de continuar o vídeo, eu já queria chamar vocês para se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo e acompanhar essa e mais histórias sobre apartamentos que vão ser transformados e vocês vão conferir por aqui. Aqui no escritório as meninas brincam que eu monto um mood board em 3 minutos, mas a verdade é que todas as imagens já estão meio que montadas na minha cabeça e o que eu preciso fazer é só organizar com o que a gente quer criar de objetivo naquele ambiente. Ele é um processo que eu faço há muito tempo. A verdade é que eu comecei a montar mood board quando eu tinha 14, 15 anos, lá na época das revistas. Eu tinha muito hábito de guardar a revista, recortar. Eu fazia um banco de imagens mesmo numa pasta e cada vez que eu tinha que fazer algum projeto ou como se fosse um exercício mesmo, eu ia lá no meu banco de imagens, pegava minhas figuras e colava num papel aquilo que eu queria passar, aquilo que eu queria que fosse a transformação do que eu estava vendo como projeto. Depois disso eu evoluí um pouquinho, fui para os materiais mais táteis e eu tinha mania de ir em loja de tecido e comprar pedaços de tecido para ir guardando, para que eu conseguisse mais uma vez representar através daquilo que eu estava visualizando naquele ambiente, ou naquele projeto, ou naquilo que eu queria fazer. Às vezes nem era um ambiente, era uma festa, era uma confraternização, era aniversário de alguma amiga, mas eu já tinha por esse hábito. Montar um mood board é mais ou menos a mesma linha de pensamento, só que hoje a gente tem uma ferramenta muito incrível que é o Pinterest e o Canva. O Pinterest nada mais é do que tu navegar por um mundo de imagens, ou seja, a gente volta naquela ideia das revistas que eu guardava lá atrás, você junta um monte de imagens e vai colocando no seu banco de imagens, que eram as minhas pastinhas, e depois você seleciona elas para montar um mood board, ou seja, um conjunto de imagens que transmitam o que você quer fazer naquele projeto. Seja se você vai encarar uma reforma completa, uma construção, vai mudar só um cômodo da sua casa, não abre mão do mood board, porque ele é como se fosse uma bússola. O que cansa no processo são as inúmeras mini decisões que a gente tem que ir tomando ao longo do tempo, e se você tem o mood board, ele é a sua bússola, ele te traz de volta ao que foi a ideia original e que é o objetivo. Agora vê se eu faço sentido. Você tomou uma decisão de mudar um cômodo na sua casa. Aí você foi de noite no Pinterest, navegou, botou algumas referências e encontrou um papel de parede sensacional, super icônico, que era o ponto principal daquele quarto. Ponto. Você salvou ali e disse, é bem isso que eu quero. Aí no outro dia de manhã, você no café da manhã, navegando no Instagram, viu um quarto branco com uma colcha fofa, super iluminado, poucos móveis, um clima meio bobo e você disse, quero isso também. Salvou no seu painel de referências. Aí amanhã você vai visitar uma amiga que acabou de reformar a casa e você entra no quarto e vê aquele painel ripado, poucos móveis, uma pegada minimalista, uma iluminação bem direta e você diz, é isso que eu também. O que você faz? Você tem 3 referências, gosta de todas elas e precisa tomar uma decisão. É aí que entra o mood board. O mood board vai sempre te levar à decisão que ajuda a manter o seu painel, o seu projeto coeso. O painel inteiro tem que conversar. E é sim uma afunilação. Você vai ser obrigado a tomar uma decisão. Aqui no escritório a gente faz o seguinte, monta o mood board e pensa, dentro dessa referência que eu gostei, quais são as opções que se encaixam mais com a linguagem que eu quero passar? E isso é uma forma de afunilar e ajudar você a tomar a decisão. Porque um projeto legal não quer dizer que ele tem que usar todas as referências em todos os ambientes, mas todas as referências têm que conversar entre si. Então o mood board ele te obriga a tomar uma decisão. Esse é um dos principais objetivos dele. Normalmente, na primeira reunião que a gente faz com os clientes, a gente tem uma série de perguntas, como se fosse um roteiro de questionário, para descobrir os principais pontos daquele projeto. Eu vou deixar esse questionário aqui para vocês terem como se guiarem,
mas lembrem-se que ele é só um guia. O processo todo tem que ser fluido, tem que ser divertido, não quer dizer que vocês têm que seguir o que está ali, mas é só para provocar umas indagações. Frente àquele questionário, é hora de ir para o Pinterest. A primeira coisa que eu gosto de responder é como que eu quero me sentir naquele ambiente. Então, o primeiro passo é colocar um nome na sua pasta e ir juntando diversas referências bem macro. Então, coloca lá uma palavra, eu quero um ambiente claro e arejado, e espera para ver o que a ferramenta te traz. Uma dica boa é sempre que possível usar os termos em inglês, porque o número de referências são bem maiores. Outra dica bem legal é sempre pegar essa palavra principal ou o que você quer sentir e somar o termo aesthetic. Vocês vão ver que várias outras referências vêm surgindo e te ajudam muito a construir a pasta. Por exemplo, num dos apartamentos que a gente está criando, eu queria o sentimento de home spa. Então eu botei home spa mais aesthetic e fui vendo o que ele me trouxe. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos materiais. Mas como eu estou ainda na parte das imagens, gosto também sempre de adicionar as palavras color palette, com aquela palavra principal, ou color tones. Vocês vão ver que tem uma série de combinações de cores já disponíveis e que te ajudam, para quem está começando, a errar menos e a usar um pouquinho mais na escolha das cores. Normalmente eu jogo tudo dentro dessa grande pasta, que é o projeto inicial, e mais tarde eu vou organizando elas por pastas por ambiente. Todos os ambientes precisam ter uma pasta. No começo parece que dá um pouco de trabalho, mas lembre-se sempre que o processo criativo ele é contínuo durante o projeto inteiro. Não quer dizer que teu mood board vai estar pronto e você nunca mais vai poder mexer, mas ele vai te ajudando a tomar essas decisões, ele é fluido, mas você precisa se organizar. Então todos os ambientes precisam estar representados naquele conjunto do mood board. Montada a sua pasta principal, é hora de começar a finalar e cortar. Então pense o seguinte, gosto sempre de ter 3 palavras que definam o ambiente ou o que você quer sentir ali dentro para ser o guia geral. E depois de definir essas palavras e as principais imagens que estão na sua pasta, as que melhor representam, escolha de 5 a 8 imagens no máximo e transporte essas imagens para um único quadro, que vai ser o quadro que a gente vai montar lá no Canva, que é outra ferramenta sensacional e que vai dar origem ao seu mood board. A pasta do Pinterest é uma pasta de inspiração e o seu mood board vai vir do resultado de decantar todas essas imagens em um mood board só. Recapitulando, responda como quer se sentir, descreva o seu projeto em 3 a 5 palavras, escolha de 5 a 8 principais imagens e crie o seu mood board de forma que caiba numa folha no máximo do tamanho A3. Eu já comentei aqui com vocês que o processo criativo ele é uma coisa fluida. Ele continua ao longo de todo o processo da tua reforma, porque outras referências vão te encontrar nesse período longo que é fazer a mudança de um cômodo, de uma reforma, uma construção de uma casa. Mas é igual de tamanha importância e limpando esse seu mood board, porque ao longo do processo vocês vão ver que algumas referências que vocês separaram lá no começo meio que não tem a ver mais com o projeto à medida que ele vai se amadurecendo. Então é bem importante limpar e tirar essas imagens do seu mood board. Um erro também muito comum, sobretudo para quem ainda não tem familiaridade com arquitetura e o mundo dos interiores, é misturar muito vários tipos de referência. Colocar um neoclássico junto do industrial, junto do boho e não saber identificar o que está incomodando ali, mas geralmente é essa mistura de referências. Então a gente sempre orienta para fazer o projeto com a ajuda de um arquiteto ou um designer de interiores e levar o seu mood board para essa pessoa te ajudar a mostrar quais são os pontos ali que estão meio em conflito e voltar ao que eu falei lá na frente. Pegar a referência do que você mais gostou naquela imagem e tentar adequar a opção que se enquadra dentro do seu mood board. O número de revestimentos e cores e opções que a gente tem hoje são enormes. Então a gente precisa dessa ferramenta justamente para afinilar e a gente encontrar aquilo que a gente quer. É isso, gente. O vídeo de hoje era para apresentar um pouquinho dessa ferramenta que a gente usa muito, que é o mood board, mas o processo criativo não acaba aqui e nem o processo de formação do mood board. É super importante trazer uma materialidade para essas ideias
Então a gente sempre aconselha a pegar o mood board e ir visitar lojas e visitar as boutiques de revestimento ou as lojas dos grandes magazines que têm os materiais, porque é importante vocês tocarem nele e ver a diferença que faz a textura. Um projeto, ele não trabalha só com o visual, ele trabalha muito mais com os outros sentidos. Você precisa escutar o que é o barulho de pisar naquele piso, você precisa sentir o que é o aquecimento de um chão de madeira. Então essa parte mais tácita, mais tátil do projeto é igualmente importante. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a evolução do mood board para quando a gente monta esse banco de materiais. A gente vai falar disso em outros vídeos e eu espero vocês aqui, continuem nos acompanhando.